Olá, alunos do segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos, dar início à correção do PET, volume 6, da semana 3. Essa correção da semana 3, nós vamos estar falando sobre a invasão do Iraque. Então, pegue seus cadernos e vamos começar a correção das atividades da semana 3. A número 1, ela vem nos perguntando o seguinte: de acordo com o texto, descreva a ideia de guerra preventiva desenvolvida pelos Estados Unidos. O que vocês vão colocar nessa número 1? De acordo com o texto, descreva a ideia de guerra preventiva desenvolvida pelos Estados Unidos. Vocês vão colocar aí para mim, Os Estados Unidos criam a ideia da guerra preventiva para garantir seus interesses no mundo e atacar qualquer país que representasse uma ameaça à segurança e os interesses americanos. Então, lá no texto de vocês, na página 108, vocês vão ter um texto com o seguinte título: A invasão do Iraque na nova ordem mundial. Aí, nesse primeiro parágrafo, vocês vão me encontrar aí, vocês vão pegar esse primeiro parágrafo e responder a questão 1, que vai estar falando o seguinte: os Estados Unidos, cria a ideia de guerra preventiva. Por que os Estados Unidos criam essa ideia de guerra preventiva? Essa ideia de guerra preventiva é o seguinte: ele tinha os interesses, ou seja, ele tinha o interesse de garantir os seus interesses no mundo e atacar qualquer país que representasse uma ameaça à sua segurança. Então, qualquer país que apresentasse ameaças para a segurança e os interesses dos americanos, os Estados Unidos atacavam com essa forma da guerra preventiva. Aí nós temos agora aqui a questão 2. Essa questão 2, ela vem nos perguntando o seguinte: o que os Estados Unidos tinham o interesse de impor? O que os Estados Unidos tinham interesse de impor? Os Estados Unidos, ele tinha interesse de impor uma ordem unipolar ao mundo sob a sua liderança. Então, nós lá atrás, que existia ali uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa guerra era multipolar. E os Estados Unidos queriam impor uma ordem unipolar. Essa ordem unipolar que seria os interesses só dele, que é onde que ele pudesse controlar. Não queria mais que fosse uma ordem multipolar, que era essa ordem multipolar, onde que os Estados Unidos e a União Soviética passavam por uma ordem multipolar. Só que os Estados Unidos ele queria impor uma ordem unipolar. Em vez de ser multipolar, ele queria unipolar, onde que ele sozinho mantesse a liderança dos demais países. Então, quando nos perguntam o que os Estados Unidos tinha o interesse de impor, os Estados Unidos tinham interesse de impor uma ordem unipolar ao mundo sob a sua liderança, onde que ele fosse o líder do resto do mundo. Ok? Número 3. A número 3, ela pergunta o seguinte: cite os fatores que levaram aos Estados Unidos a retirar suas tropas do Iraque. Quais foram os fatores que levaram os Estados Unidos a retirar suas tropas do Iraque? Quais foram esses fatores? Quais $1 trilhão e milhares de vítimas fatais entre civis e militares, além de agravar a situação de violência e desigualdade social, conflitos entre etnias, grupos religiosos rivais e a reconstrução da religião pós a guerra. Esses fatores levaram os Estados Unidos a retirar suas tropas do Iraque. Então, quando pergunta para nós, cite os fatores que levaram os Estados Unidos a retirar suas tropas do Iraque, quais foram esses fatores que levaram os Estados Unidos a retirar suas tropas do Iraque?
Os fatores foram esses. Quase $1 trilhão e milhares de vítimas fatais, entre eles pessoas civis e militares, né? Além desses trilhões de dólares e milhões de vítimas fatais, além disso, teve também o agravamento da situação da violência, onde a violência começou a agravar, né, a situação. Também teve a desigualdade social, os conflitos entre etnias, entre os grupos religiosos e rivais, e a reconstrução da região pós a guerra. Esses fatores levaram os Estados Unidos a retirar suas tropas do Iraque, ok? Aí nós temos agora a questão 4. A questão 4, ela vem nos perguntando o seguinte: de acordo com o texto, o que acontece com o mundo com a intensificação da globalização e do capital financeiro? O que acontece com o mundo? Né? Levou os países a uma fragilidade de controlar o fluxo de capital e, consequentemente, os Estados Unidos passarão a ter dificuldade em manter a hegemonia e perderam o controle sobre o capitalismo financeiro, que na nova ordem o sistema não tem a necessidade de estar ligado a uma nacionalidade. Então, de acordo com o texto, o que aconteceu com o mundo com a intensificação da globalização e do capital financeiro? Levou os países ao que? A uma fragilidade de controlar o fluxo de capital. Ou seja, levou os países a uma fragilidade de conseguir controlar o fluxo de dinheiro. E, consequentemente, os Estados Unidos passarão a ter uma dificuldade de manter a hegemonia e perderá o controle sobre o capitalismo financeiro, que na nova ordem o sistema não tem a necessidade de estar ligado a uma nacionalidade. Ok? A número 2, ela é uma questão de Enem. Essa número 2. Essa número 2, qual vai ser a alternativa correta da número 2? A alternativa correta da número 2 vai ser a letra C. A letra C vai estar falando o seguinte: os Estados Unidos, mesmo sendo a maior potência do planeta, foram submetidos com ataques terroristas que atingiram alvos de grande importância simbólica. Então, qual vai ser a alternativa correta número 2? A letra C. A número 3 também é uma questão de Enem. Qual vai ser a alternativa correta na número 3? A letra B, que vai falar sobre o exercício da alteridades. Então, a resposta correta vai ser a alternativa C. Não, a alternativa B, na número 3. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento.